Salve, salve, geração Videomoto, como é que foi a sua semana? Tudo top, tudo ok, tudo se encaixando? E nós por aqui mais uma vez, trazendo para você as informações do mundo motociclístico. Isso mesmo, lembrando que está pegando corpo, são várias informações que nós precisamos levar para você, que nós vamos levar, tanto na parte recreativa, na parte social e na parte também, posso dizer, educativa, reeducativa ou reciclagem para você. E hoje eu gostaria de dar um lembrete para você. Você já parou para pensar o que é o vício? Pois é, quando se fala em vício, todo mundo só pensa na bebida. Não, ele está em todo lugar. E o vício em cima da motocicleta é algo preocupante, porque se torna automático no momento da emergência. Bom, se você utiliza no seu dia a dia 2 dedos no freio, vai ser automático. 1 dedo vai ser automático. 3 dedos, mesma coisa. 4 dedos, a mesma coisa. E aí, qual que é a atitude correta? É isso que você tem que refletir, que no dia a dia você precisa cultivar bons costumes, bons vícios, programar a sua mente com coisas boas, com atitudes, com decisões positivas e boas em cima da motocicleta. O principal bom vício do motociclista, depois de falar com Deus de manhã, é simplesmente os 2 freios simultaneamente. Se você não faz isso, tome cuidado, procure rever os seus conceitos, porque quem segura a moto é a roda dianteira e vai depender de um item que está se tornando muito polêmico, por onde nós temos levado os treinamentos. Você tem calibrado de forma correta o seu pneu dianteiro? Então pense nisso, porque faz toda a diferença. Esses dias, conversando com o pessoal do SAMU, me disseram que são muitos tombos durante todo o ano que eles chegam para atender. O que aconteceu? Não sei. Sabe o que é? Pneu descalibrado e em linha reta você vai para o solo. É muito sério isso, está na capa da corrente. Procure se informar corretamente com a calibragem que você precisa para o seu pneu. Essa é a dica de abertura de hoje. Mas hoje o programa está recheado de dicas. Só que antes de chamar a convidada de hoje, que hoje ela vai fazer algumas perguntas para mim. Eu acho que eu vou ser encurralado hoje. E ela que é do Cobra Motoclube, ela tem um programa, semana passada, quem curtiu o Videomoto, ela esteve batendo um papo com a gente, prometendo que hoje estaria aqui trazendo muitas questões que vão ser apresentadas aqui no Videomoto e também na Rádio Cobra, que vem se destacando em todo o território nacional. E eu vou convidar ela agora para que venha para junto de mim. Por favor, vem cá, pode ser? Então tá bom, eu vou deixar ela falar o nome dela. É um nome difícil. Um nome diferente, sim. Bom, pode se apresentar. Eu sou a Varli. Varli, viu? Sou do Cobra Motoclube, sou sede aqui em Maringá, apesar de eu morar em Marialva. É Marialva? Você mora em Marialva? Moro em Marialva. Maringá, né? Maringá, Marialva é coladinha. Marialva, Mandaguaçu, são cidades próximas que nós temos um grande carinho, né? Fala um pouquinho sobre a Rádio Cobra antes de começar o interrogatório. Bem, a Rádio Cobra, na verdade, ela é uma web rádio, www.cobramotorradio.com.br. Basta você acessar, baixar o app, né? E você ouve. Temos som lá 24 horas por dia, nosso bom e velho rock and roll. E eu tenho a satisfação de todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas, ter um programa das meninas, a Rocking Ladies. Eu achei bacana esse nome, Rocking Ladies, né? Rock das meninas. Rock das meninas. Eu achei bem top. Porque às vezes até treinamento, quando eu vou dar um treinamento, às vezes as mulheres ficam muito preocupadas de tirar suas dúvidas, não é? Pela presença masculina, porque o homem, tem certos homens que não sabem respeitar as diferenças, né? Aí dá risada, tira sarro, isso não é legal. E aí às vezes a gente promove e está convidado aí para nós criarmos esse desafio, um treinamento só para mulheres. Algo assim, um desafio. Bora lá. Pode ser muito bacana. E eu já tenho até uma ideia bacana, que eu sou o homem das ideias, né? A questão é realizar. E eu tô sabendo que você tem aí
um arsenal de perguntas para fazer, para depois ser exibido também lá na rádio, né? O arsenal é tão grande, Beto, que a gente veio até com ele no papelzinho. Legal, Na mas verdade. fique tranquila. Sabe o que é, pessoal? Só que antes de começar, a gente vai rodar novamente a vinheta de abertura do Videomoto, porque vai ser extenso aqui. Vamos lá. Voltamos com o Videomoto e agora sim, vai começar. Daqui a pouquinho tem novidade. Eu vou apresentar para você o Guto, Café com Motociclista. Ele vai trazer as novidades, as tendências, o aprimoramento das motos novas a partir da semana que vem. Mas hoje, Rocking Lady. Legal. Vamos lá, qual é a primeira? Você vai... Na verdade, a questão da direção... Você não vai mandar um abraço para ninguém lá do Cobra? Deixa eu dar um sozinho, uma apanhada que eu chegar lá. Um abraço para toda a minha galera. E... Giovanni, né, que armou tudo isso. Giovanni me bota no rolo de confusão. Quem é o outro também? O meu diretor de sede, o Harley. O Harley também. Tem outro que eu encontrei ele aonde? Em Paranacite. Estava almoçando lá, acabando um treinamento por lá, levamos as técnicas para lá. E aí, de repente, cruzou, foi onde brotou essa ideia. O Sansão. Sansão é diretor da Rádio Cobra, inclusive. Aí, ó, o Sansão falou, não, precisamos unir força e tal. E é muito bacana porque o segmento moto precisa de atitudes positivas. Nós precisamos tirar essa imagem de que o motociclista é maluco, é louco. É uma... né? Inclusive, isso vai dar ensejo à nossa primeira pergunta, né? Sério, vamos lá então. Qual que é a diferença de motociclista e motoqueiro? Me fala, Beto, aí. Pois é, a diferença, posso ir nessa câmera aqui, a diferença do motociclista e o motoqueiro, que muitos dizem, tá ligado às atitudes. As atitudes precisam ser maduras, conscientes e convincentes no trânsito. Então, é muito difícil você ter a liberdade e a facilidade em cima de uma moto. Se você não tiver o equilíbrio para lidar com isso, eu diria que é toda a situação, mas em cima da moto, se você não tiver... Vamos falar do cantinho de quebra-mola? Você já passou? Não. A sua moto não passa. Não, eu não posso. Se eu passar lá, eu fico já. A moto dela, nós vamos pegar uma imagem depois, ela é mais baixa que a Bis, né? A Bis já não pode, imagine a moto dela. Mas ela é um pouquinho mais pesada que a Bis. Muito mais pesada. Então, e eu achei interessante a moto dela É uma custom, né? Então, é uma moto diferente. Inclusive, um detalhe do Cobra, né? As motos que aconselhável para que ser um Cobra Motoclube é a moto custom. Sério? Tá aí, eu vou aprendendo também. Eu não sabia desse detalhe. Tem que ter a custom. Não, custom, trike, né? Os triciclos, as clássicas. Tem outro, mas se tiver outros modelos, pode entrar no grupo também ou não? Infelizmente, se for uma Big Trail, se for uma Naked, se for uma Street, não. Não. Interessante. Realmente por isso que eu falo nos treinamentos que existem as tribos, né? Dentro do meio motociclístico. E voltando à sua pergunta, então a diferença é essa. O motociclismo, o motociclista para o motoqueiro. O motoqueiro, infelizmente, não se preocupa com regras, não cumpre normas, ele passa por cima de todas as situações que somam para todo o segmento. E isso é muito triste, porque acaba denegrindo todo um segmento. Eu estou falando de 30 milhões no Brasil, estou falando de 8 milhões na região sul, estou falando de 1,5 milhão aqui no Paraná e estou falando também aqui de Maringá. Vamos falar de Maringá, de 70 mil cadastrados no Detran. Então não estamos falando de um brinquedinho. Então é necessário você ter consciência de como andar com a sua moto, sim. Então seja motociclista, respeitando o trânsito, conhecendo a sua moto e o principal de tudo, conhecendo você mesmo. Aí você vai ser um excelente
motociclista e não motoqueiro. O motoqueiro, ele não se conhece, ele não conhece a moto e ele desrespeita as regras. Pondo-se em risco a ele e outras pessoas. E outras pessoas. Muito bem. Ela fala baixinho, né? Mas... Posso ir para a segunda? Opa, vamos Bom, já lá. que nós... Então lá, Beto, já que a gente estava falando a questão, você falou essa questão de passar no ladinho onde Cantinho corre, do cabelinho de quebra-mola, lá onde corre a chuva, na verdade, né? Tô quebrando gelo com você, que você tá muito séria. Eu sou uma mulher séria. Não, mas na frente das câmeras, bem explicado. Oh, Com rapaz. certeza é uma mulher séria. Mas vai lá. Literalmente quebrar o gelo, né? Quebrar o Para quem gelo, nunca fez isso na vida. Ela estava muito preocupada e tal, e aqui o Videomoto, ainda bem que o Paulo está atrás das câmeras, porque se o Paulo dissesse quando ele me conheceu, ele diria que esse programa é um dos mais sérios que nós já realizamos. Hoje eu sou um homem reformado, um homem refeito, mente renovada, mas nós começamos com o Band Fest, nós começamos com o programa Invasão, depois nós passamos pelo Videomoto. Tem uma andada legal, teve Verão Vivo da Band e tal, e você tá na cola, vai lá, segunda. Então, a segunda pergunta que eu queria te fazer, justamente como nós abordamos essa questão de passar no Altura, Bis, uma CG. Então é o seguinte, a pessoa, quando ela vai comprar uma moto, ela tem que olhar a questão do biotipo dela, como que ela deveria fazer assim, quais são as que tem que se considerar na hora que você for fazer uma compra de uma moto, Beto? Muito bacana essa pergunta, porque na realidade existem características que nós falamos agora há pouco da motocicleta. Então não é certo, nem correto, nem lógico você morar num sítio e comprar uma bis para utilizar no dia a dia. Então você precisa buscar as características da motocicleta para aquilo que você vai exercer de trabalho e para aquilo que você vai precisar no seu dia a dia. E estudar minuciosamente, mas muita gente chega lá na concessionária ou então onde foi comprar a motoca, bateu o olho, gostei dessa cor, me apaixonei, e leva a moto sem saber se vai atender às expectativas que ele precisa, né? Então é muito bacana essa pergunta, porque eu bato muito nos treinamentos sobre isso. Você estar atento às características da sua motocicleta. E tem acontecido muito de comprarem e não receberem a entrega técnica que deveria ser feita por quem vende, não é? Por quê? Porque a pessoa compra a motocicleta e ela está num momento de êxtase, sonho, né? Mas... Brinquedo novo. Brinquedo novo, mas o brinquedo tem consequência, não tem? Grandes consequências, Então, só o número de acidentes que a gente vê no dia a dia por aí. Exato. Basta você abrir um programa de reportagem aí, questão sempre tá na mídia aí. Eu digo que se eu pegasse esse programa e fosse para as ruas cobrir acidente de moto, eu teria. Você ia andar o dia inteiro. Entende? Mas não é o nosso objetivo. O nosso cunho é trazer ideias positivas, tudo positivo e não negativo. Explorar o sangue dos outros não faz parte do objetivo do Videomoto. Acho que eu respondi? Eu falei Com mal? certeza falou. Então tá bom. Então vamos para a Então próxima. vamos começar a falar um pouquinho sobre as motos de um pouquinho maior, de uma maior cilindrada. Qual a importância, como que deve funcionar a questão da pilotagem de uma moto de maior cilindrada na sua concepção como uma pessoa já experiente? Experiente. Bom, a pessoa experiente, infelizmente, ela esquece que ela precisa ter a autoconfiança. Todos nós temos que ter, mas infelizmente não podemos ter excesso. E a pessoa consciente, ela começa a alimentar o excesso de autoconfiança. Isso não é bom. Extremamente perigoso, né, Beto? Não é bom. Ela precisa temer a motocicleta. Eu costumo dizer que é um relacionamento, é um casamento. Se você pisou na bola, traiu ou cometeu qualquer erro grave com a sua esposa, o que ela faz? então, eu não preciso nem dizer, mas é óbito. Então, com a moto, é a mesma coisa. Então, eu preciso ser consciente, e a moto de alta cilindrada, eu me recordo de uma experiência que eu tive dentro de uma concessionária nessa linha de pergunta. A pessoa chegou com uma moto 500 cilindradas e ela estava comprando uma 1.300. E eu me lembro que eu cheguei nela e falei, você precisa de alguma coisa? E disse, não preciso, sou macaco velho. Top. Desceu a rampa e chamou ela da mesma forma que ele chamava a 500. Era uma esportiva? Exato. Então, ele rodou que nem um peão no chão. Levantou a frente, por acaso? R$ 5.800 o prejuízo ali na frente da concessionária, por uma falta de humildade. Então, o primeiro ponto de um bom motociclista é ser humilde.
é primeiro perguntar aquilo que ele não sabe. Se ele pegou uma moto de alta cilindrada, como funciona isso? E ir se adequando à nova postura de uma motocicleta. Então é o tempo que vai trazer essa confiança, um conhecimento sobre aquilo que ele comprou. Perfeito? Perfeito. Passou no teste? Passou. Oh, vamos lá. Com louvor. Estou gostando das perguntas. E me diga então, Beto, como a pilotagem defensiva pode contribuir para a segurança dentro do trânsito urbano? E quais são as principais técnicas que você ensina ao motociclista nesse contexto para as motos de maiores cilindradas? Olha, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu amo o que eu faço. Estou há 17 anos, fechando 17. E a importância, infelizmente, não é vista por muitos. Eu não vou citar. E vai dos políticos a empresários que não entendem a importância que é reciclar. Vamos lá então para uma lógica. Primeiro contato da motocicleta, com quem foi? Se eu botar 100 motociclistas numa sala de aula, vai ter ali 2, 3 que teve o primeiro contato com uma autoescola. E ali, o restante foi com o tio, com o avô, com a namorada, com o pai, com a mãe, sozinho. Então ele já traz no seu subconsciente os vícios. Os vícios. E os vícios de quem pilotava há anos atrás com um trânsito muito mais ameno. Então nós precisamos trazer esse motociclista que aprendeu lá atrás errado, foi para uma autoescola, eu vou pular isso. Eu respeito todo dono, respeito todo instrutor, mas o próprio Brasil, por um contexto geral, precisaria ter uma política muito mais aguçada, uma preparação melhor, não somente para passar no teste, mas sim para andar nas ruas, mas não compete a mim julgar e nem comentar isso, mas eu deixo aí minha observação, né, que precisaria sim. E aí nós precisamos pegar esse motociclista e trazer para uma realidade, onde as motos estão entrando aí com uma grande tecnologia, do óleo à maneira de andar, com um trânsito mais inflado, com nova postura e com novas regras. Então é necessário se atualizar. Eu amo me atualizar. Eu amo. Sempre é necessário. Aquele dia que nós falamos lá na sede, tolo é aquele que acha que ele já sabe tudo, né? Exatamente. Todo dia é um aprendizado. Eu considero, todo dia eu aprendo. Todo mundo. Eu já piloto moto, já está indo para 13, 14 anos. E todo dia eu digo assim, sempre eu estou aprendendo. É muito linda ela em cima da moto dela. Eu cheguei aqui na produtora, né? E ela estava me aguardando ali. Então, eu admiro uma mulher que pilota uma moto de alta cilindrada, né? Eu acho que a mulher conquistou seu espaço, é indiscutível isso. Mas eu vejo as mulheres muito mais conscientes hoje na pilotagem do que os homens. Nosso seguro é mais barato, tá? Eu não sabia disso. Sério? Sim. A mulher, querendo ou não, se você for cotar seguro em nome de mulher e de homem, a mulher é mais barato o valor de seguro. Eu não sabia. Sim, tanto que a hora que você vai fazer a sua cotação, eles pedem o quê de você? A sua CNH, para saber se o piloto que vai estar pondo o carro no seguro, a moto, é uma mulher ou se é um homem. Top. Aí, ó, trocamos informações. Figurinhas. Top, top. E já que nós estamos falando da questão legal. de pilotagem, Beto, qual que você diz a diferença quando eu tô com uma moto de maior cilindrada na cidade e na estrada? Quais são os cuidados, a diferença de pilotagem? O que você orienta nesse sentido? Bom, primeiro as duas motocicletas devem se posicionar na pista, eu costumo dizer na parte central. Como a parte central de rodovia é diferente do interior da cidade, dentro da cidade, o correto, você é um veículo, então você deve se posicionar no centro da pista, mas a rodovia é muito judiada, o canto da pista, então no mínimo no rodado, porque quando eu me posiciono muito no canto da pista, eu ofereço oportunidade a alguém me ultrapassar. E aí vem alguém que comprou o seu Corolla, que é um carro grande, né? E não tem noção da visão periférica do seu carro, ele vai tentar te ultrapassar e pode errar o cálculo, como já aconteceu muitas vezes, e jogar você para fora da pista. E quando vem um caminhão... O vácuo? Eu oriento, além do vácuo, se puder deixar a pista, tudo bem. Agora, no caso de vocês que andam em grupo,
tem toda uma estratégia de quem vai à frente, sinalizando, quem vem atrás, cuidando, posicionamento intercalado. Tem uma série de fatores aí que vocês já sabem na experiência. Sim, quando nós estamos andando, o que nós chamamos de trem, né, é o intercalado, realmente. Exatamente. Mas quando eu estou sozinha na pista, eu utilizo o meio para a questão de evitar que as pessoas me passem muito próximo realmente e não me puxem, não batam em mim, né? Interessante. Passar apertado, né? Às vezes tem pessoas que Sim. passam tirando fininha e o risco como se diz, eu tenho isso comigo, o motociclista, o para-choque dianteiro é a testa, o traseiro é as costas. Mas tudo isso só vai acontecer quando o motociclista tomar decisões que não são interessantes para a pilotagem. Eu sempre oriento o motociclista a ficar o tempo todo no retrovisor, olhando o que vem em todos os flancos, e caso ele veja o caminhão, porque os caminhões estão andando muito hoje. Você está na estrada de carro até, eles estão te empurrando. É algo assim, não estou entendendo essa potência. Eu já vivenciei essa experiência. Tá fazendo a serra, descendo para Santa Catarina. O caminhão era assim o local que não tinha como. É curva, muito curva, e estava chovendo. Inclusive, uma questão da nossa próxima pergunta. Bacana. E assim, o cara colando de cima da gente, colando de cima, e foi tenso. Eu quase pensei em sair para Pois é, a dica que acostamento. eu dou é essa. Mas estava chovendo, Beto, e aquele medo de passar naquela faixa lisa, pintada e ser... Então, a dica que eu dou é que saia. A saída dificilmente você vai ter problema, mas o retorno, e é sempre o mesmo tombo, porque ela vai derrapar sentido pista e você vai cair para dentro da pista. Então o perigo é esse. E nesse dia não estava chuviço, estava a chuva. A chuva. Melhorou. Asfalto lavado. Ok. Com óleo de caminhão que caiu, tá uma beleza. Não é? Tô levando bronca de todo mundo aqui na produção porque eu olho pro retorno. Só olhar nos seus olhos, que tá aí do outro lado. Chega mais perto que tem mais pergunta para você. Se você acha que pilota, que já é o fera do motociclismo, agora você tem alguém aqui que vai te explicar um pouquinho das motos até 500 cilindradas. E nós temos uma perita aqui que hoje está trazendo aqui também informações de moto de altas cilindradas, estilo custom, é isso? Top. Correto. Qual que é a pergunta que tem aí? Outro dia? Já que eu abordei que eu passei aperto quando eu estava fazendo essa viagem, descendo para Santa Catarina, com esse caminhão atrás, embaixo de muita chuva. Então me fala, Beto, o que eu devo fazer se eu estiver pilotando e cair o mundo sobre meu capacete? A chuva, ela exige vários cuidados para você, né? Um deles é você entender que os primeiros minutos são os mais perigosos. Óleo, dejeto, poeira, película escorregadia na pista, então esperar não deslanchar muito. Calibragem do pneu vai fazer toda a diferença. A qualidade do pneu que você comprou. Hoje eu até indaguei a um fabricante de pneu esses dias se existe alguma regulamentação para desenho de pneu dianteiro. E ele me disse o seguinte, não. Então tá todo mundo, se eu quero colocar o seu nome no desenho no pneu dianteiro, estão fazendo e vendendo. Então é muito triste isso, porque o cuidado nesse momento é muito importante e o pneu faz toda a diferença, desde a calibragem, a qualidade e o desenho dele, se é para água ou não, né? Ou misto, estilo misto, né? Mas o maior cuidado é saber que a redução da velocidade é primordial e a qualidade do capacete que você está usando. Isso vai fazer uma diferença muito grande, que se ele começar a embaçar, vai te trazer preocupação no subconsciente, você vai pilotar de forma insegura e qualquer imprevisto que surja vai ser triplicado na sua mente, você vai cometer um erro desnecessário, podendo provocar um acidente. Então, são vários fatores, né, que você tem que tomar cuidado, mas prevendo antes. Choveu, não tem como resolver, aquela hora é a hora do show. Então, tem que estar tudo certinho. O capacete, a calibragem, o pneu e... A mão do acelerador. A consciência, exatamente. Reduzir a velocidade que não tem como, reduzir. Mas eu já testei frenagem com moto de 300, 400 cilindradas em asfalto molhado e aderiu mais do que o asfalto seco. Aderiu mais. Por quê? Porque o pneu ele não dilata de forma tão profunda como ele dilata em dias de sol. Ele tá com o aquecimento da borracha. Isso. Ele tá com a resposta
exata que ele pode dar. Então, achei muito interessante. Mas eu não falo isso nos treinamentos. Senão o povo não vai perder o medo e vai... Tá, o Beto falou lá que freio, vou mandar a mão. Pode chegar chinela na chuva. Não, tô fora. Ô Beto, por gentileza, diz uma coisa. Qual que é as características que você diz quando eu tô pilotando uma Big Trail, quando eu tô com uma Naked, quando eu tô com uma Custom, quando eu tô com uma esportiva? Quais são as diferenças que rola na questão da pilotagem para cada estilo de moto? Olha, alguém me convidou esses dias atrás, foi quando eu tive a oportunidade de conhecer me fugiu o nome dele agora, do grupo de vocês. O Giovanni? Giovanni. Uns falam Giovaldo, outros falam Giovanni. Giovanni é o nome de guerra dele. Guerra, aí ó, te entregaram, Giovanni. E aí ele falou, Beto, vamos fazer isso e isso. Eu falei, peraí, me manda uma foto do grupo, né? Aí ele me mandou. Tinha umas 15 motocicletas, cada uma com um perfil diferente. Eu falei, Giovanni, impossível aplicar uma técnica de pilotagem com 15 modelos diferentes. São 15 modelos diferentes, Beto, mas uma é todas a linha Custom, como ele disse, linha aí Custom. Eu vou para inclinação efetiva. Fale sobre essa tão famosa inclinação efetiva que eu quero saber. A inclinação efetiva, ela tem 3 modelos. Junto com a moto, mais a moto que o corpo e mais o corpo com a moto. No modelo de vocês, dificilmente você vai aplicar. Eu vulgo contra esterço? Também. Ó, viu? A tua tem que praticar o contra esterço, porque ela é bem uma dianteira pesada. Mas a inclinação, dependendo do grau da curva, você aplica a inclinação necessária. Se a curva é imediata, você coloca a moto antes do corpo. E é louco, isso que você vira ao contrário, eu vou pra lá e eu vou puxar ele pra cá. Você fala assim, meu Deus, como que eu vou fazer essa curva vindo para um lado e virando pro outro? É muito louco. Se você, a física, ela é de física, é meio doido isso, se você pensar pela lógica. Você puxa levemente a moto ao contrário e ela tomba pro outro e faz a curva. É esquisito isso. Pois é, e quem não sabe vai inclinar aquilo que ele acha necessário, vai pegar a lateral da moto no modelo Custom e ele vai pro chão. Ralar as pedaleiras. E ele vai pro chão. Então, por isso que é importante, eu digo, que esse treinamento que eu dou até 500 cilindradas. Então, quando ele me convenceu, eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um encontro entre vocês e cada um fala um pouquinho do modelo que usa. E assim todo mundo vai aprender. Porque, queira ou não, do seu modelo para um outro modelo, na mesma linha Custom, vai ter alguma diferença na conduta. Eu tinha uma marca anterior, hoje eu tenho outra marca de moto. E a diferença já deu, assim, consideravelmente. Então, a questão de primeiramente, peso, a técnica de pilotagem, tudo. A diferença, assim, é grande, apesar do mesmo estilo de moto. Por isso que eu digo nos treinamentos de hoje que se o motociclista não entender que nós estamos na era de transformação dele, não adianta nada ele saber andar de moto. Se ele não se transformar e entender, peraí, eu tinha essa, mas eu preciso conhecer essa. Não, eu vou subir, a história que eu já te contei. Foi o que você fez, eu tinha esse, mas eu conheci essa. É totalmente diferente porque você muita diferença. Se permitiu aprender novamente. Como eu disse, aprendo todos os dias. Isso é equilíbrio. Isso é grandeza interior. E, infelizmente, o ser humano está deteriorando. Desculpa a verdade, nós precisamos ter uma nova visão. E é para isso que nós estamos aqui. Gastando tempo, saliva e passando informação para você. Porque o ser humano precisa de um grau muito grande de humildade. E nós acreditamos que isso vai acontecer. Ok? Assim seja. Será que dá tempo? Nós estamos aí com o tempo. Vamos lá para mais uma pergunta. Então vamos lá, rapidão. Já que agora vamos fugir um pouquinho da linha estrada, cidade. E aquela galera que gosta de pegar a moto, trilheira, ir para cachoeira, pegar terra, pedra, buraco. Qual que é a técnica? Conduta, né? O que você aconselha para essa galera do off-road? A galera do off-road, eles têm uma outra característica de pilotagem. Desde calibragem do pneu, a dedos no freio, maneira de conduzir mais utilizando o motor, aceleração, desaceleração, freio motor, é outra conduta, não tem nada a ver com asfalto. Ele precisa saber aonde ele vai,
ele precisa conhecer... e tem um detalhe muito importante, muito boa essa tua pergunta. O que muito está acontecendo com o sistema Combi Brake System, que está vindo em todas as motocicletas até 300 cilindradas. Aí você vai pegar a XRE 300, você vai pegar algumas motos que vêm com esse sistema. Você pisa no freio traseiro e ele vai jogar 30% para o dianteiro. Ele por si só vai equilibrar? Por si só. Ele Isso é joga sensacional, hein? Sensacional em linha reta. Mas quando ele vai para o off-road, nas curvas... Aí lascou. Então, às vezes ele quer dar uma segurança. Eu não vou passar, então eu já fiquei feliz. Ele não quer usar o dianteiro por segurança e usa o traseiro. Mas o traseiro joga 30% para o dianteiro. Então, tudo é conhecer a moto, saber o positivo e o negativo. Que é isso que acontece muito aí. Então, quem tem o estilo off-road é primeiro conhecer a moto, com a calibragem correta, principalmente, porque tem que descer bem a calibragem, né? O modelo de moto adequado para isso, sistema off-road, né? Ou Big Trail, como queira, e procurar administrar a conduta, que é sempre numa marcha constante, acelerando e reduzindo mais o freio motor. E sempre 2 dedinhos no freio, não 4 como é no asfalto. Por isso os manetes são mais curtos, né? Por isso eles são mais curtos. Não tinha me atentado a essa questão. Porque é só 2 dedinhos. É só relembrar motocross. Eles têm praticamente 0 de frenagem ali. Ali é tudo sistema bruto. Só freio motor e acelerar e rampa. Só quem cobre motocross para entender. São heróis. Eu não sei se faria. Aventura, né? Aventura. Bem, estamos aqui hoje não só para falar de motos de grande cilindrada, mas vamos também falar para o nosso pessoal aí do dia a dia, os nossos motoboys, que é uma profissão assim... respeitosa, muito importante. Com certeza, são motos menores que eles precisam de motos de menor cilindrada, menor tamanho, para eles terem o desempenho para fazer as entregas da sua pizza quentinha, né? Que fica cobrando ainda, não chegou. O culpado da correria deles Então, quais são as dicas de segurança que você gostaria de deixar para o pessoal da galera dos meninos com as motos, meninos e meninas, né? Tem muitas meninas também, motogirl aí. Simples e objetivo. Some o que você roda por dia, multiplique pela semana e multiplique por mês. E você vai saber o quanto você roda. E sabendo quanto você roda, você vai saber qual o desgaste aplicado em todo o seu sistema. Sabendo desse desgaste, eu vou checar. Checar não é resolver, é olhar, encontrar o problema e levar para quem entende. Então, como eu rodo muito, eu preciso checar todo dia, toda semana, de 2 em 2 dias, 3 dias, quinzenal, de acordo com o que eu rodo. Então, se eu rodo 100 km por dia, vezes 5 dias na semana, deu 500. Vezes 4 semanas no mês, deu 2.000 km. Bom, vou checar cada 10 dias. Então, porque senão o sistema vai descendo todo e quando ele precisa, num momento de emergência, cola tudo nas luvas, não há, pisa no freio, não tem, porque o sistema todo desgastou. Então é interessante estar atento ao desgaste, é o principal fator. E as lâmpadas, né? Comprar lâmpada com qualidade é legal, porque a vibração que muita gente vê aí são lâmpadas traseiras queimadas, um crime contra si mesmo, infelizmente. Então é estar atento ao desgaste da motocicleta. Esse é o principal cuidado do motoboy. E ele sabe disso. E é os que menos se envolvem em acidentes, tá? Mas quando se envolve, fatal. E me diz, a questão do... Quais são os maiores desafios que o pessoal da moto menor cilindrada eles enfrentam no dia a dia? O que você considera? Quais são os principais problemas atinentes à classe? Infelizmente, nós não combinamos nada. Combinamos alguma coisa antes? Nada. Eles fizeram as perguntas, né? Mas eu vou dizer, hoje nós vivemos um momento onde tem um desafio, ou vou dizer eu vou direto ao ponto, uma rivalidade entre carro e moto no trânsito. Tanto é que eu criei um treinamento que chama Carro e Moto Se Conhecendo. Então, para eu te criticar, eu preciso te conhecer as suas dificuldades, saber quais são suas dificuldades antes de eu te criticar. Porque eu sabendo suas dificuldades, eu não vou te criticar. Então, o carro precisa conhecer a moto e a moto precisa conhecer o carro. Quando os dois se conhecem, um entende a dificuldade do outro. Tanto é que muitas pessoas têm o carro e a moto. Então, você hoje, por exemplo, você sai com o seu carro, dirigindo o carro, você dirige carro. Quando você está com o carro, você entende a dificuldade da moto.
Então, é essa falta de harmonia no trânsito que precisa ser equilibrada e, na minha opinião, eu vou direto ao ponto, deveria ser das autoridades e campanhas preventivas viradas para motociclismo, informativas, usando a mídia, que a mídia hoje, infelizmente, parece que é só tragédia, né? Se morre um motociclista, está lá toda a imprensa lá. Mas uma dica positiva, você não vê. Por isso eu dou os parabéns à Rede TV de abrir esse espaço para nós. Curiosamente, quando eu estou de carro, como eu piloto moto, eu costumo deixar o meu carro um pouquinho mais para a direita, que eu sei que geralmente um motoboy, o moto, ele vai passar no meio e evitar, então, inclusive, que ele até cause prejuízo a mim mesmo, pegando meu retrovisor do meu carro, por exemplo, né? Porque você anda e daí até aquele pessoal que acha que tá andando com o carro e o mundo só pertence a ele. Porque você anda de moto. Então essa rivalidade ela precisa ser entendida e encerrada. E saber que quando todos descem dos seus veículos se tornam pedestres. E sabia que a rua ela foi projetada para nós andarmos a pé. Depois vem carro, vem moto, vem bike. Então, na realidade, as pessoas acham que o carro é dono das ruas e que a moto é empecilho, que a bike é empecilho, que o pedestre parar é empecilho. Totalmente errado. Pela lei de trânsito, o maior protege o menor, não é? Exato. Aí, o caminhão, ele tem que respeitar o carro, a moto, a bicicleta, o pedestre. É um protegendo ao outro. Se as pessoas tivessem a direção mais consciente, não pensando que o mundo só existe para ele, eu acredito que teríamos mais paz, menos acidentes no trânsito, né? Tô certo? Tô, sua colocação, muito importante, muito importante. Isso tá no CT, no Código de Trânsito. No Código de Trânsito Brasileiro? Consta. CTB? Que bom, CTB. Que bom. Aí, ó, tô aprendendo também, eu gosto de debate. Arena Videomoto. E o motociclista da moto de 125, 150 cilindradas, nos dias de chuva, o que ele deve... Quais são as precauções a serem tomadas? É a mesma que da moto de maior cilindrada? É a mesma, ele precisa ter os mesmos cuidados, porque ele tá... E eu acho que a moto de baixa cilindrada... às vezes eu tenho um problema de observar muito. Ela está muito mais exposta à falta de qualidade dos desenhos dos pneus dianteiros hoje e com uma facilidade muito maior de aquaplanagem. Justamente por essa questão de não existir uma norma regulamentadora eficaz. E outra coisa que está invadindo o mercado para as motos de baixas cilindradas, tanto para a estrada como dentro da cidade, é o capacete que sai a cinta jugular por fora do capacete. Para mim, um dos grandes erros das nossas autoridades, porque o capacete que sai por fora fica muito mais vulnerável a cair da cabeça, quando ele deveria sair por dentro, para acompanhar a silhueta do meu rosto. Quando eu vou dar treinamento, o capacete são 11 ou 12 dicas de como comprar da melhor forma o seu capacete. Então, a chuva, ela traz uma mudança radical em tudo. É redução de velocidade e a moto de baixa cilindrada precisa parar de tirar os pés da pedaleira e colocar em cima do tanque, né? Colocar em cima, porque você tira o seu peso do centro de gravidade da moto que firma a moto no chão. O que é o centro de gravidade? É a combinação do peso do piloto com o peso do motor. Então eu preciso de tudo isso no solo. Por isso que é muito fácil e muitas mortes acontecendo de pessoas que deitam em cima da moto. O famoso super-homem, né? Já vi, me dá aquilo lá e falo, meu Deus. Qual a parte mais pesada do nosso corpo? É a cabeça. Então eu tiro a cabeça do centro de gravidade que está no centro e coloco na frente. A traseira já ficou extremamente mais leve. E aí qualquer desnível de pista que tiver, a moto vai descolar do corpo dele. Uma pedrinha que a pessoa pegar, entendeu? Né? E tudo um pedaço de pneu. Falta de conhecimento, infelizmente. Mas nós vamos perseverar, estamos aqui. A vida é uma perseverança. E agora nós vamos fazer... Então eu queria saber, já que nós estávamos falando de motos de maiores cilindradas e menores cilindradas, quais as vantagens de cada uma? Qual é a minha vantagem de ter uma maior cilindrada? Qual a vantagem da pessoa que tem uma menor cilindrada, no caso? Eu vou responder depois desse intervalo. Oração do motociclista.
Senhor, cada vez que subo numa moto, sinto a liberdade e ao mesmo tempo tenho medo de encontrar-te num destes caminhos perplexos do mundo. Como sou frágil diante da natureza e ao mesmo tempo me sinto forte e dono de mim. Quando estou numa moto, lembro-te de ti, Senhor. Mas, Senhor, não quero perder minha vida num destes momentos. Quero que o guidão da minha moto esteja sempre firme em minhas mãos. Senhor, que o capacete que me protege a cabeça seja a segurança de que preciso. E que tu, Senhor, seja a minha proteção permanente. Perdoa-me, Senhor, se por vezes abuso da liberdade que me deste e corro alucinado, ou me perco em emoções na velocidade em busca de respostas. Que cada dia eu possa sentir a tua presença na brisa que recebo no rosto, na velocidade e na superação de meus próprios limites, na responsabilidade da vida que me deste. Quero sentir a tua presença protetora e amiga, pois sei que estás comigo como meu caroneiro. Protege, Senhor, nossas vidas, acolhe junto a vós os companheiros que já partiram, e que eles possam viver as alegrias que estarem convosco, e que nós tenhamos a esperança de um dia também encontrar-vos. Portanto, protege, Senhor, nossas motos, nossas vidas, nossos caminhos, para que na certeza da tua presença possamos dar-te glória e louvor para sempre. Amém. 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 De volta no Videomoto, respondendo a pergunta aqui. Hoje o Beto está no Marina. Quer reforçar a pergunta novamente aí, para quem esqueceu? Não, A questão que eu fiz para o Beto é o seguinte: quais são as vantagens de eu ter uma moto? Qual a vantagem de uma maior cilindrada? Quais são os custos e benefícios da maior? Os custos Entendi. e benefícios da menor? Como se diz, onde a maior cilindrada sai na frente, onde a maior cilindrada fica para trás, em comparação com a 125, 150? Na estrada é muito importante você ter a consciência que uma ultrapassagem ela precisa ser bem executada e muito bem elaborada e bem feita. Então, ter motor nesse momento é extremamente importante. Não é? Nós tivemos vários óbitos de pessoas que pegam uma bis, põem a esposa na garupa e vão ultrapassar um caminhão. Então, é problema. Então, nós precisamos ter a potência para explorar uma ultrapassagem, cortar o vento que vem, cortar a corrente de ar jogada pelo caminhão, pelas laterais, todo mundo sabe que existe. Agora, o conselho que eu dou é escalar essa questão de força na motocicleta. A gente tem visto pessoas começando da 1000 para cima, tá errado. Ele precisa passar por uma CG, ele precisa passar por uma bis, ele precisa conhecer as motos de menor cilindrada, vai para 300, até ele chegar numa moto de alta cilindrada. Aí ele vai estar, sim, preparado psicologicamente e com as técnicas pré-preparadas para assumir uma moto de alta cilindrada. Por exemplo, se eu sair daqui agora e for pegar a sua motocicleta, eu vou levar no mínimo 10 a 15 dias para me soltar com ela, no mínimo. Soltar, que eu digo, é andar tranquilamente. Não é imprimir velocidade ainda. Porque eu preciso conhecer ela, eu preciso entender. Então, as motos de alta cilindrada, as diferenças que existem são essas. Você tem que ter motor. Por exemplo, uma moto de... Por que os bolsões do motociclista? Justamente para ajudar o motociclista de uma moto de 100 cilindrada. Acuado entre os carros, que nem um coitadinho, abre o semáforo, todo mundo sai a toda. Então ele tem essa vantagem de estar na frente dos carros. Por isso, já uma de alta cilindrada como a sua, sai junto. Não vai e ainda sai na frente até e para lá, e estabiliza lá na frente. Então a vantagem de se ter motor não é para imprimir velocidade, é para conforto. De pilotar bem, de chegar bem, de ter a hora que precisa na subida, de ter ultrapassagem. Essa é a vantagem para o motociclismo, entendeu? Não sei se respondi. Respondeu. Top.
Como é que tá o tempo aí? Bem, acho que nós vamos deixar, tem mais uma aí? Então vamos fazer uma última aqui então. Rapidinho, vamos então lá. É o seguinte, como todo dia tá tendo novas pessoas, os jovens que completei 18 anos, vou comprar minha primeira motinha, ganhei a motinha do papai, consegui, ralei, trabalhei, vou pagar meu consórcio, saiu a minha moto. O piloto iniciante, quais são as principais... Falta de experiência. Os principais cuidados, o que ele deve tomar de precaução para esse início dessa vida, nesse trânsito tão louco que está hoje? É preciso prepará-lo. Pai, mãe, quem for, é preciso prepará-lo. Porque nós estamos num trabalho muito intenso com algumas empresas, levando esses conhecimentos, reciclando o motociclista. É preciso preparar ele para esse sonho, para que esse sonho não se torne pesadelo lá na frente. É a dica que eu dou prioritária. Prepare o seu filho antes de dar o presente para ele. E eu vejo muito isso. Muito boa pergunta. Mas nós vamos repetir ela semana que vem. Você volta aqui a semana que vem? Eu? Não. Não, fazer o que aqui, meu filho? Já fiz outras perguntitas. Mas legal, pessoal. Obrigado pela participação. Beto, eu queria te agradecer imensamente ter esclarecido. Eu também saí daqui, aprendi muitas coisas hoje. Por exemplo, a questão lá da Big Trail, ter não, a questão dos dois, isso é menor também, a questão, eu achei interessante aquilo lá, né? Eu não sabia disso, então é uma coisa que aprendi aqui também, como disse, estou aprendendo todos os dias. Em nome do Cobra Motoclube, muito obrigado por abrir o espaço. Todos nós aprendemos aqui. Valeu, rapazinho. Um abraço, até a semana que vem. Fui! Mestre, o que é veneno? Qualquer coisa além do que precisamos é veneno. Pode ser poder, preguiça, comida, ego, ambição, medo, raiva ou o que for. E o que é o medo? O medo é a não aceitação da incerteza. Se aceitamos a incerteza, ela se torna aventura. E o que é a inveja? A inveja é a não aceitação do bem no outro. Se aceitamos o bem, se torna inspiração. O que é raiva? Raiva é a não aceitação do que está além do nosso controle. Se aceitamos, se torna tolerância. E o que é o ódio? O ódio é a não aceitação das pessoas como elas são. Se aceitamos incondicionalmente, então se torna amor. E o que é maturidade espiritual? É quando você para de tentar mudar os outros e se concentra em mudar a si mesmo. É quando você aceita as pessoas como elas são. É quando você entende que todos estão certos em sua própria perspectiva. É quando você aprende a deixar ir. É quando você é capaz de não ter expectativas em um relacionamento e se doa pelo bem de se doar. Maturidade espiritual é quando você entende que o que você faz para a sua própria paz. É quando você para de provar para o mundo o quão inteligente você é. É quando você não busca a aprovação dos outros. É quando você para de se comparar com os outros. É quando você está em paz consigo mesmo. Maturidade espiritual é quando você é capaz de distinguir entre precisar e querer e é capaz de deixar ir o seu querer. Por último, e mais significativo, você ganha maturidade espiritual quando você para de anexar felicidade em coisas materiais. Desejo a você uma feliz vida e que estejas espiritualmente amadurecido